Começar esse vídeo aqui, você daqui a pouquinho vai entender como que isso que eu vou compartilhar aqui com você vai te ajudar a conseguir ter o resultado que você quer. Quando eu era criança, eu lembro que eu fazia curso em um lugar perto da escola que eu estudava, e aí a minha mãe, eu fazia curso de manhã e estudava à tarde. E nesse intervalo, que era, né, na hora do almoço, entre o tempo que eu saía do curso e entrava na escola, a minha mãe ela sempre me levava um lanche, porque eu saía ali do curso, enfim, e a minha mãe sempre me levava um lanche. Eu lembro que minha mãe colocava, né, no lanche, ela sempre colocava leite. Sempre tinha um copo assim, era um copo comprido, se não me falha a memória, acho que era um copo cinza. E aí ela colocava e eu não conseguia tomar, né? Eu não gostava, não conseguia tomar. E aí, todas as vezes que eu ia tomar leite e tinha nata, sempre me dava ânsia. Eu não conseguia tomar a nata. E aí, o que que fazia? Sempre quando minha mãe levava o leite, eu não tomava, mas eu não sabia falar por que que eu não tomava, né? Mas quando eu estava em casa, quando eu estava, né, ali, não quando eu estava tomando leite em casa, o que que eu fazia? Eu pegava aquele leite e eu peneirava. E aí, quando o leite estava sem nata, eu conseguia tomar. Quando o leite estava com nata, eu não conseguia tomar. Nani, o que que isso tem a ver com o nosso emagrecimento? Então, ali o leite, o que que é, né? Tem ali tem o leite e tem a nata. Quando a gente passa a peneira, o que que acontece? A gente separa uma coisa da outra. A peneira, ela tem ali, é como se ela funcionasse, né, como um filtro entre aquilo que eu quero que fique para um lado e aquilo que eu quero que fique para o outro. E aí, automaticamente, eu descartava a nata e tomava o leite. Nani, o que que isso tem a ver com o nosso emagrecimento? O nosso cérebro, ele funciona mais ou menos dessa forma. Por quê? Porque no nosso cérebro é como se tivesse um filtro. E tudo aquilo que eu filtro e aquilo que eu quero, eu dou atenção. E o que que acontece? Sempre as nossos comportamentos, nossas decisões e as nossas ações, elas sempre passam por esse filtro, sempre passa por um filtro no nosso cérebro. E o que que é a matéria-prima do nosso cérebro? São os nossos pensamentos, é tudo aquele diálogo que acontece internamente. E como que isso pode me ajudar a conseguir emagrecer? Você, eu e todos nós temos esse diálogo que acontece, mas a gente sempre tem um pensamento que a gente alimenta mais. E aí eu vou trazer aqui o exemplo de algo que aconteceu comigo ontem. Eu estava conversando com uma antiga cliente minha e ela estava ali, a gente estava no telefone, ela me solicitou uma ajuda e a gente estava ali no telefone. E aí, durante o tempo que a gente estava conversando ali na ligação, a frase que mais saiu da boca dela foi: Nossa, tá difícil. Nossa, essa situação que eu estou vivendo está muito difícil. Eu acredito que as coisas vão melhorar, mas está muito difícil. O que ela mais verbalizava era isso. Ai, nossa, tá difícil. E aí, o que que acontece? Quando a gente verbaliza algo, quando a gente principalmente verbaliza e fica repetindo isso, o que acontece? É um filtro para o nosso cérebro, para quê? Porque ele vai dar mais atenção para aquilo que a gente está falando. E aí, o que que acontece? Quanto mais você fala isso, quanto mais você repete isso, mais situações difíceis você começa a ver, a perceber e a verdade é uma só. Tem muitas coisas acontecendo. Só que o nosso cérebro ele só consegue filtrar de 5 a 9 coisas por vezes. E ele vai dar prioridade para aquelas coisas que a gente está dando atenção. Então, se você está falando o tempo todo, mas está muito difícil, mas é difícil, o que que acontece? O seu cérebro ele vai entender que isso é importante e ele vai dar atenção cada vez mais para as coisas difíceis. Por quê? Porque é assim que ele funciona. Nani, e como que eu faço para mudar isso? A primeira coisa que você tem que fazer é você identificar qual que é essa comunicação primária, né? Ou se for uma pergunta, essa pergunta primária que ressoa aí dentro de você. Por quê? Porque se for uma pergunta aonde você acaba dando mais atenção para os problemas, para as dificuldades,
tudo isso vai dificultar o seu processo de emagrecimento. Então, se, por exemplo, você fala assim, é muito difícil emagrecer, o que que vai acontecer? Você vai dar atenção para situações que façam isso se tornar cada vez mais uma verdade. Como? Aí o que que acontece? Você fala assim: nossa, é muito difícil emagrecer. Aí começam a aparecer convites de aniversário, de festa, de comemoração, de confraternização. E aí você vai retroalimentando essa ideia de que, nossa, é muito difícil emagrecer. E na verdade, talvez esses compromissos, essas festas, essas confraternizações, elas já existiam, elas já aconteciam. Só que como você não estava dando atenção para emagrecer, e nem estava pensando sobre como é difícil emagrecer, o que que acontece? A situação é a mesma, mas dependendo do que eu estou dando atenção naquele momento, aquilo passa a ser mais fácil, ou aquilo passa a ser mais difícil. Então, qual que é o ponto essencial aqui desse vídeo? A primeira coisa é você começar a cuidar daquilo que você está pensando, você identificar qual é a afirmação que você mais fala para você, ou qual é a pergunta que você mais fala para você, porque essa pergunta que está ressoando dentro de você diariamente, ela está criando mais situações dessa, ela está criando mais, por quê? Porque você está dando mais atenção para aquilo, é como se fosse mais ou menos assim. Vou dar um exemplo aqui da cidade que eu moro, né? Aqui tem duas avenidas principais e duas avenidas que elas são. Como que eu vou falar? Elas dão acesso para os bairros, para o centro da cidade e tudo mais. Então, tem aqui a Avenida Rio Claro e a Avenida 14. Então, se você pega a Avenida Rio Claro, você tá ali, ó, em uma linha reta. Você tá ali constantemente uma linha reta. Se você não virar em momento nenhum, você vai chegar na saída da cidade. Porém, se em um determinado momento você fala assim, não, eu não quero ir, né, eu não quero sair da cidade, eu quero ir para outra avenida principal, vai chegar um determinado momento que você vai ter que dar seta para a esquerda, e aí você vai entrar nessa outra avenida principal. O que que acontece? Se você continuar dando atenção e seguir essa direção da Avenida Rio Claro, você vai chegar no fim na saída da cidade. Se você der seta e você entrar, você vai mudar a direção e, consequentemente, você vai mudar o seu destino. Você vai chegar aqui num bairro, num determinado bairro aqui da cidade. Com a nossa mente, com o nosso cérebro, é exatamente assim. Então, se você está ali falando o tempo todo, é difícil, é muito difícil, você está ali naquela linha reta, você já pode ter certeza do destino que você vai ter. As coisas vão ficar cada vez mais difíceis, você vai ter cada vez mais dificuldade. Agora, se você der seta e você virar, que é o quê? E como você faz isso? Você faz isso mudando esse diálogo que acontece com você. Você começa mudando essa pergunta ou essa afirmação. Então, ao invés de você falar como você dá seta, você vira essa rua e você muda a direção. Você pode começar isso depois que você identifica qual é a afirmação que você está falando aí para você. Então, qual é a pergunta que você mais se faz? Então, pergunta do tipo: meu Deus, por que que é tão difícil emagrecer? Por que que todo mundo consegue e menos eu? Que você vai fazer? Você vai mudar essa pergunta. Na hora que você muda a pergunta, entenda que você deu seta, você entrou na rua e você vai mudar o seu destino. Por quê? Porque a partir do momento que você muda essa pergunta, você consegue mudar para onde a sua mente está dando atenção. Então, ao invés de você falar, meu Deus, é muito difícil, você começar a se perguntar. Como que eu posso ser mais focada? Como que eu posso fazer isso ficar fácil? Por que que isso pode ser fácil? O que que acontece? As situações, elas são exatamente as mesmas que estão acontecendo em torno de você. Porém, para o que você está dando atenção é que muda. E somente o fato de você der atenção é que vai fazer com que você consiga ter um resultado diferente. Porque tudo mudou? Não, porque você mudou para aquilo que você estava dando atenção. E o fato de você
mudar aquilo que você está dando atenção, começa a abrir novas possibilidades. As coisas elas podem continuar exatamente igual, mas você vai achar que as coisas mudaram. Por quê? Porque aquilo que você estava dando atenção mudou. Então começa a mudar a pergunta que você faz para você, o diálogo que você tem. Então, se ao invés de você ficar falando, ai meu Deus, está muito difícil, o que que você começa a se perguntar? Como que eu posso, o que que eu posso fazer para ficar mais fácil? Ou como fazer isso ficar fácil? E tudo isso vai facilitando o seu processo. Ah, isso quer dizer que eu mudei totalmente o meu resultado? Não, mas você começa a mudar a direção do seu resultado. Primeiro, por quê? Porque você começa a ver outras possibilidades. E é somente sobre isso. Não é sobre a gente mudar totalmente o nosso resultado, porque com certeza você já fez uma dieta radical, você já mudou o seu resultado. Mas se você não mudar o seu padrão de mentalidade, se você não fizer os desbloqueios de mentalidade, o que que vai acontecer? Você vai continuar com o mesmo padrão de comunicação. E você vai continuar vendo as coisas do mesmo jeito, você vai continuar agindo da mesma forma, você vai continuar tendo as mesmas dificuldades e você vai voltar a engordar. Por quê? Porque você continuou vendo as coisas da mesma forma. Então, quero emagrecer e quero me manter magra. Você precisa ver as coisas de uma forma diferente. E eu só consigo ver as coisas de uma forma diferente a partir do momento que eu identifico qual é o diálogo que eu alimento da minha cabeça. Então, se é uma pergunta do tipo, meu Deus, por que é tão difícil? Ou uma afirmação, é muito difícil, eu estou vivendo uma situação muito difícil, para uma pergunta, né? Por que que pode ficar fácil? Ou o que isso quer me contar? Qual o aprendizado que tem por trás disso? Você vai abrir um leque de possibilidades, vai começar a ver as coisas de um jeito diferente. Então, comenta aqui embaixo qual é a pergunta que vai te levar para o objetivo que você quer, que você vai começar a praticar a partir de hoje. Bora lá, vamos que vamos. Comenta aqui embaixo, curte esse vídeo. E se tiver alguma dúvida ou pergunta, coloca aqui embaixo também, porque a sua pergunta pode virar tema de um vídeo. Bora lá, vamos que vamos!